Há um tempo atrás eu postei aqui no canal um vídeo sobre Dora-Mar ou a Odisseia, de Itamar Vieira Júnior, comparando o livro com a obra de Bispo do Rosário. No final desse livro, Itamar diz que leu uma dissertação sobre a história de Bispo do Rosário. Eu decidi então ler essa mesma dissertação e compartilhar com vocês as minhas impressões. Por isso hoje nós vamos falar sobre Manto de Apresentação, Arthur Bispo do Rosário em Diálogo com Deus, de Alda de Moura Macedo. Essa é a vinheta! Arthur Bispo do Rosário nasceu em Japaratuba, uma pequena cidade de Sergipe. No início do século XX, a população dessa cidade era composta basicamente por negros anônimos que engrossavam a massa braçal dos engenhos de cana-de-açúcar do Sergipe e também dos demais estados do Nordeste, tanto antes quanto depois da alforria. Aos 15 anos, ele se tornou aprendiz da Marinha e se mudou para o Rio de Janeiro, onde continuou na Marinha até os 23 anos. Foi na Marinha onde ele lutou boxe. O esporte era estimulado entre os marinheiros. Em 1933, ele foi excluído da Marinha por indisciplina. Após deixar a Marinha, começou a trabalhar na aviação Excelsior, onde era responsável pela limpeza dos ônibus. Durante esse período, ele sofreu 2 acidentes de trabalho. No momento de sua demissão, conheceu o advogado Humberto Leone, que o auxiliou em uma ação trabalhista decorrente de um acidente que havia esmagado seu pé. Esse encontro resultou em uma indenização para Bispo e também na oportunidade de morar no casarão da família Leone. Lá, ele se dedicou às tarefas domésticas, recusando qualquer salário e aceitando apenas roupas, comida e o acolhimento. Foi na véspera do Natal de 1938 que a vida de Bispo do Rosário sofreu uma transformação radical. Ele viveu o que descreveu como uma experiência de hierofania, uma manifestação do sagrado. Disse ter visto o céu se abrir sobre ele, revelando 7 anjos com auras azuladas e luminosas. Sentiu que era um chamado. A partir desse encontro entre o celestial e sua psique, o homem negro, pobre, sem família, sem emprego fixo, alguém considerado na época uma ameaça para a sociedade que se queria ordeira, revelou-se ao mundo e estabeleceu um programa norteador para a sua vida. Por 2 dias, Bispo caminhou pelas ruas do Rio de Janeiro, desde sua descida do céu, guiado pelos anjos e pelas vozes que lhe confidenciavam segredos. Ao fim dessa jornada, apresentou-se aos monges do Mosteiro de São Bento como aquele que veio para julgar os vivos e os mortos. Naquele Natal, Bispo foi encaminhado para o Hospital Nacional dos Alienados, na Praia Vermelha, com diagnóstico de esquizofrenia paranoide. Pelos 50 anos que se seguiriam em sua existência, passaria por manicômios até fixar moradia na colônia Juliano Moreira. Na colônia Juliano Moreira, Bispo trabalharia em sua missão divina de catalogar o mundo para apresentar a Deus no dia do juízo final. Nesse intuito, ele produziu mais de 800 obras que faziam parte de seu inventário do mundo. Em sua dissertação de mestrado, Alda de Moura buscou analisar a vida de Bispo do Rosário por meio de sua produção artística. Para isso, ela mergulhou na obra de vários pensadores, como Mircea Eliade, Bauman, Foucault e Weber.
a fim de pensar a obra de Bispo a partir de sua relação mística, de sua relação com o sagrado. A arte de Bispo do Rosário evoca um encantamento que nos remete ao período anterior ao Iluminismo, quando o inexplicável era aceito como parte da condição humana. Bispo, alguém marginalizado pela sociedade, parecia rejeitar o racionalismo, que afastou a arte de seu papel de ligação com o mistério da morte e do sagrado. O racionalismo trouxe avanços, mas também trouxe uma carência de esperança no transcendente, substituída por materialismo. No século XVIII, os ideais iluministas impulsionaram debates e transformações políticas na Europa, culminando na Revolução Francesa, que promoveu uma nova sociedade orientada pelo progresso científico e técnico, desvinculando-se da influência religiosa da Idade Média. A arte de Arthur Bispo do Rosário reconecta-se com o indivíduo, oferece acalento, conforto e esperança, em contraste com uma sociedade de consumo que tende a hegemonizar e angustiar o ser humano. Sem julgar as transformações econômicas e sociais que afastaram a arte do convívio direto com as pessoas, vê-se em Bispo uma expressão voltada ao espírito humano, uma arte que satisfaz a alma. Enquanto a ciência busca vencer a morte, Bispo se prepara para a morte, prepara-se para seu encontro com Deus. Lembrando que a morte é uma condição inevitável. Sua arte resgata a consciência de que a morte é o destino comum e inescapável a todos os seres humanos. Bispo oferece um reencantamento que ajuda o indivíduo a se reconhecer como único em uma sociedade hegemônia e massificada. A obra de Bispo convida a um exame de consciência e a aceitação da morte, não como um desastre, mas como um fenômeno natural. Essa arte, embora com raízes cristãs, transcende o contexto religioso específico e permite experiências místicas universais, onde o espectador se religa com aspectos profundos de si mesmo. A obra de Bispo é um convite a viver num mundo que acolhe o inexplicável, resgatando a presença do sagrado e do enigmático. Em contraste com uma sociedade moderna que busca segurança e previsibilidade, Bispo simboliza o imprevisível, desafiando tanto a arte quanto a psiquiatria e a sociedade. Ele manteve a liberdade de se posicionar fora e dentro dos sistemas, movendo-se entre eles sem se fixar, afirmando a força do sagrado em um mundo que insiste em controlá-lo. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para quem quiser ler essa dissertação de Alda de Moura. É uma leitura bastante enriquecedora. Se você gostou de conhecer mais sobre a vida e a obra de Bispo do Rosário, peço que deixe seu like aqui embaixo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal para não perder os próximos conteúdos, certo?